E vamos para mais um momento de correção, né? Momentos únicos e interativos, né, de interação. Nossas aulas online. Fique em casa, mas estuda, nossa recomendação de sempre. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E hoje nós vamos aqui a correção da atividade número 31 sobre os tipos de linguagem e variações linguísticas. Ok? Vamos juntos. Aqui algumas recomendações sobre os benefícios da leitura, né? O prazer, a satisfação, as habilidades linguísticas que a gente desenvolve, os conhecimentos, a concentração, né? A curiosidade despertada, né? Em cada um de nós nos momentos de leitura. Muito interessante. Nós vamos ter um momento específico sobre esse trabalho aqui. Aqui as estratégias, né? Leia os textos atenciosamente, se possível 2 vezes ou mais, se necessário. Numere as linhas dos textos. Leia novamente o texto para detectar ou localizar a resposta. Identifique o gênero, o assunto, a finalidade e o tipo. Ou na sequência, né? Tipo, gênero, assunto e finalidade, né? Ler a questão e grifar o que se pede. E voltar ao texto para reler e grifar a parte referente à pergunta ou à resposta localizada e encontrada nos textos, tá? Que é o nosso checklist que nós devemos fazer em todos os textos, tá? E quando possível, né, quando o texto ele for narrativo, nós geralmente fazemos a estratégia PENT, né, que é a localização do personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, que nos auxilia muito na hora da análise textual. Legal? Vamos juntos. Vamos lá. Então aí nós temos, leia o texto abaixo e responda as questões propostas em cada texto. Vamos lá ver aqui, o primeiro deles todos, a pandemia chegou para valer. Vamos acompanhando aqui. Agora, ninguém sorri, ninguém faz chacota, ninguém ironiza, dizendo que essa doença é uma gripezinha, coisa de chinês, modinha, para assustar ocidental, coisas do tipo. Ela chegou para valer, fechando igrejas, teatros, casas de show, mercados e locais que antes bombavam de gente nas noites de sexta e sábado. São verdadeiros desertos, ninguém mais sabe o que dizer. Os noticiários nos deixam nervosos, pelo tanto de gente morta que só aumenta. Meu Deus, prefiro assistir Netflix. Mas o que assistir? Estou preocupado demais. Minha avó é do grupo de risco. Meus pais precisam trabalhar. Minha casa fica perto da escola e nem para lá não posso ir. Fecharam ela também. E a frase é uma só em todo canto, o pedido. Fique em casa. Então nós temos aí, ó, os trechos que estão destacados, ó, gripezinha, noticiários, aqui, ó. Os noticiários nos deixam nervosos pelo tanto, né?
de gente morta, estou preocupado demais, minha avó é do grupo de risco, meus pais precisam trabalhar, minha casa fica perto da escola e nem pra lá, ó. Característica, né, da linguagem informal, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, né? E aqui nós vamos ver, ó, o texto é uma crônica, ó. O texto é uma crônica, né? Segunda questão, ó. Ela chegou pra valer, fechando igrejas, teatros, casas de show, mercados e locais que antes bombavam de gente. Vamos ver aí. Muito legal, né? Esse texto foi produzido por uma aluna, né? Uma aluna da rede municipal, da outra escola que o tio trabalha, né? Então vamos ver aqui, ó. Pode-se verificar que o texto como um todo faz uso de uma linguagem simples, mais coloquial, linguagem rebuscada, mais formal, linguagem simplória, né, uma linguagem bem simples, mais regional, linguagem técnica, mais científica, né? Esse mais é esse mesmo, viu, gente? Não é mais de oposição, não. Ele é um mais de soma, que ele está somando. Além dele ser simples, ele também é coloquial. Além de ser rebuscado, também se refere a formal. Então, é um mais, é um aditivo. Tá? Está correto, não está errado, não. Alguns alunos podem pensar que a expressão mais aí está errado. Não, esse mais aí está corretíssimo. Ele é um aditivo, é um termo aditivo, tá? Para quem não se lembra, é a conjunção aditiva, tá bom? O 2, vamos pensando no trecho. Ela chegou para valer, fechando igrejas, teatros, casas de show, mercados e locais que antes bombavam de gente. Percebemos o tipo da linguagem. Vamos ver. A primeira se refere à variação. A variação linguística, portanto, que está sendo utilizada e determinante é a coloquial, né? Se nós voltarmos um pouquinho aqui no texto, nós vamos ver justamente, ó, os trechos que estão marcados, ó. Gripezinha no diminutivo, ó. O uso das expressões, ó, pra lá, não posso ir, dentre outras, né? E a segunda questão, ela se refere ao tipo de linguagem. Então, vamos ver aqui, ó. A primeira nós já vimos, né? Se refere a uma variação linguística, né? Ela é uma linguagem simples que ela usa no texto, mas é mais pendente ou mais tendenciosa ao coloquial, né? A linguagem que nós utilizamos no nosso dia a dia, com toda e qualquer tipo de pessoa, tá? E a letra B, né? Ela chegou para valer, então é informal, que é um tipo de linguagem, tá? Então está aí A e B, muito legal. Quem acertou comemora e vamos para o próximo texto. Quem não conseguiu acertar, presta só mais um pouquinho de atenção que vai dar tudo certo. Vamos lá. Leia os textos 3 e 4 atenciosamente e responda o que se pede na questão 3 e 4. Certo? Então é um texto para cada questão. Vamos primeiro à leitura do texto 3. Os cerrados. Notem que esses dois textos, eles pertencem ao mesmo gênero, né? Nós vamos detectá-lo daqui a pouco. E o autor do texto também é o mesmo.
é o Saldanha, né? Vamos lá. Essas terras planas do Planalto Central escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na verdade, o Cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedra. Em várias partes do Cerrado brasileiro existem cânions com cachoeiras de mais de 100 metros de altura. Então está aqui, ele usa até uma expressão inglesa aqui, ó, os canyons, né, que são aquelas colunas de pedra que se formam naturalmente, né, na natureza. Quem nunca teve a curiosidade, investiga aí na internet, no Google, o que significa canyon. Vocês vão ver vários exemplos. Então vamos ver aqui, ó, os pantanais, certo? O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Muitos moradores não pretendem sair da região, e não é para menos. Além das paisagens e do mais lindo pôr do sol do Brasil Central, o Pantanal é um santuário de animais selvagens. Um morador do Pantanal do rio Cuiabá, olhando para um bando de aves voando sobre veados e capivaras, exclamou: "O Pantanal parece com o mundo no primeiro dia da criação." Muito legal esse texto, né? Bastante sentimento do autor, apesar de ser um texto informativo. Exatamente, os dois textos são do gênero informativo. Estão informando, né, detalhes, situações do Cerrado brasileiro e dos Pantanais, né? Vamos ver aí. Então a terceira questão ela se localiza aqui, ó, né? A terceira questão, ela vai ser uma questão de tipo de linguagem, certo? Ó, na verdade, o Cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões. Ó, a presença única e simplesmente por causa da presença, né? A presença aqui, ó, dessa expressão paredões, ó. Entenderam? No aumentativo. Vai nos dar aí uma informalidade na linguagem, tá? Para a linguagem se tornar mais simples, para que o leitor, mesmo sendo um texto informativo, possa compreender bem. O homem pantaneiro é muito ligado à terra em que vive. Vamos ver aí as expressões, ó. E não é para menos, ó. Não é para menos, né? Então a gente tem agora de novo a incidência da linguagem coloquial. Expressões que só são utilizadas na nossa fala, né? Quando nós falamos. Não é admissível nas escritas. E quando ela é utilizada na escrita, é com a licença verbal, licença poética, ou a licença, né, literária, que é permitido em determinados casos, quando, por exemplo, no caso dos cronistas, né, dos cronistas ou dos jornalistas, que precisam acrescentar uma pitada de sentimento aos seus textos, para que atinja a maior quantidade de leitores possível, tá? Vamos ver aí. Terceira questão. No trecho, na verdade, o Cerrado é o berço das águas. Essas águas brotam das nascentes de brejos ou despencam de paredões de pedra. Observando o período em destaque, temos um exemplo de, nós já comentamos, né, lá no texto, vocês viram a incidência, ó, a presença, ó, quando a gente fala paredões ali, ó, destacado, ó. Está destacado aqui novamente, ó.
né, no trecho. Quando a gente vê a expressão paredões, né, quando eu tenho expressões no aumentativo, nós já vimos que a linguagem a ser utilizada é a informal, predominantemente informal. Não só pelo uso dos paredões, mas pela forma geral como ele escreve, né? Então tá ali, ó, tipo de linguagem é informal, tá bom? Quanto à linguagem utilizada, podemos afirmar que o texto Os Pantanais, o autor fez uso da variação linguística. Então, o próprio enunciado já diz o que é que ele quer saber, né? Nós vimos lá que com a incidência do uso do pra e de outras expressões, nós não poderemos ter outra variação senão a coloquial. Está ali, ó. Variações linguísticas, coloquial é a variação utilizada aqui. Muito bom. Então, a nossa dica de sempre: fique em casa, mas estuda. E valeu, galera. Até a próxima. Se Deus quiser. Saúde, graça, paz, shalom para todo mundo. Um abraço, um beijo e um cheiro do professor Josiel Mota. Que Deus nos abençoe e nos conduza sempre. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Fique em casa, mas estuda. Deus na casa de todos e cada um nas suas casas. Valeu, valeu, valeu. Um abração.